Olá, estamos nessa quarta etapa do nosso estudo sobre Josué e o céu se abrindo, e Josué e o povo de Deus recebendo a bênção, que era a cidade de Jericó. Hoje nosso estudo está voltado no versículo 15, aonde Josué, os levitas, os sacerdotes, os príncipes, os guerreiros, acordaram de madrugada e cumpriram o que Deus tinha ordenado. Circularam sobre a cidade de Jericó por 7 vezes. E as 7 vezes em silêncio, tanto os soldados quanto os sacerdotes. Sacerdotes somente tocaram o chifre de carneiro na 7ª vez, aonde eles soaram e o povo começou a gritar. E ali eles viram o céu se abrir e as paredes caírem em ruínas. Como nós temos estudado, a base para vermos o céu se abrir e Deus agir a nosso favor, primeiro, temos que ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer às estratégias que Deus nos concede. Depois, cumprir aquilo que Deus falou. A princípio, fique em silêncio. E depois, comemore, grite, anuncie, clame. Assim veremos a glória de Deus. Veremos o operar e o agir de Deus. E foi o que ocorreu com Josué. Josué ouviu Deus. Às vezes, eu e você estamos na igreja, ou estamos ouvindo uma mensagem, ou estamos caminhando, ouvindo a Bíblia, e de repente algo nos chama a atenção. Algo fala com cada um de nós e trata com cada um de nós. Às vezes a gente olha para a mensagem e a gente pensa, isso aí, se fulano ouvisse isso aí ia ser bom. Ele está precisando ouvir. Muitas vezes a gente tira de nós a necessidade de ouvirmos Deus. Mas para que possamos ser abençoados e alcançarmos a graça de Deus, eu e você precisamos ouvir a Deus. Às vezes a mensagem que é pregada, ou até mesmo o texto bíblico que a gente lê ou ouve, porque hoje está muito mais fácil a gente acompanhar a Bíblia. As pessoas que fazem caminhada, que vão para o trabalho, que tem um smartphone, que possui a Bíblia, ele pode ouvir a Bíblia no fone de ouvido e caminhar, fazer exercícios, algo que há alguns anos era só com a Bíblia física e a pessoa tinha que ler. Mas e quem não sabia ler? Quem não sabia entender a leitura? Como fazia? Muitas vezes aquelas pessoas que não tinham leitura, elas esperavam alguém para ler a Bíblia para elas. Porque assim elas iriam ouvir a palavra de Deus. Hoje, ninguém pode mais falar que não tem tempo e nem condições de ouvir ou ler a palavra de Deus. Porque nós temos a tecnologia a favor disso. Muitas vezes nós gastamos muito tempo com a tecnologia, vendo vídeos engraçados, redes sociais, os celulares atuais, mais recentes, o seu software mostra aonde você gasta o seu tempo.
sem algo produtivo ou algo improdutivo. Nós precisamos ter esse tempo, permitir que Deus venha falar conosco, que Deus venha tratar comigo e com você. Eu sei que durante esse mês que eu estou aqui, colaborando com a missionária Dionísio e o pastor Plínio, eu tenho aprendido no decorrer dos estudos. E creio que eu e você, neste momento juntos, se prestarmos atenção e lermos o texto de Josué, capítulo 6, começamos a entender a forma que devemos nos comportar e agir para que o céu se abra e a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas e nós possamos ver as bênçãos do Senhor sendo entregues em nossas mãos. Precisamos acreditar, precisamos confiar. Porque Deus, quando entrega algo para o seu filho ou para a sua filha, Ele dá todas as estratégias, Ele dá todas as dicas, Ele dá todas as orientações. E eu e você podemos ver no decorrer, no percorrer da Bíblia, das histórias, as coisas que Deus faz, as coisas que Deus trata com o ser humano. E a gente vê como Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer. Temos várias histórias. Podemos citar algumas, igual Noé. Quando Deus falou para Noé para construir uma arca, Deus deu a medida, a altura. Diz como teria que ser dividido o compartimento interno da arca. E passou para Noé qual era o material, qual eram as madeiras corretas para usar na arca. E Noé, junto com seus filhos, acreditaram em Deus. Era algo, no período, no momento, impossível de acontecer. Porque ninguém sabia o que era chuva. Noé foi zombado, foi caluniado, mas durante 100 anos, ele permaneceu construindo a arca. Ele seguiu à risca a orientação de Deus. Mas se eu e você pararmos e imaginar no lugar de Noé, nos colocarmos no lugar dele, será que Noé não chegou algumas vezes a falar assim, será que eu estou ficando doido? Já se passaram 10 anos, já se passaram 20 anos, já se passaram 50. Eu não termino essa obra nunca. Será que realmente vai chover? Se antes de Deus falar com Noé já não chovia, durante um século não caiu uma gota do céu. Você acredita, se você fizesse parte da população da cidade, próxima onde Noé estava, você iria acreditar que Deus iria acabar com o mundo, com a água? Ou você ia zombar de Noé, ia chamar ele de louco, que ele era bêbado? Será que nós não faríamos isso? Será que nós acreditaríamos e entraríamos na arca? Porque a arca foi feita para aqueles que acreditassem na palavra de Deus. Durante 100 anos, passaram-se gerações. E ninguém acreditou. Ninguém ouviu o que Noé estava falando. O que Deus tinha tratado com Noé. Às vezes, a cultura, os costumes.
Meu bisavô fazia isso, meu avô falou isso, meu pai falou isso, e eu vou ensinar meus filhos assim. Passa-se de geração em geração. Mas será que tem vez que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus e às vezes mudarmos os nossos costumes para assim podermos entrar na arca, sermos salvos e não morrermos afogados? Deus não planejou só salvar Noé e sua família. É que Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras acreditaram em Deus. Mesmo passando por período de dúvidas, continuaram acreditando. E eles viram o que Deus fez. Quando eu e você acreditamos, Deus faz o céu abrir. E aqueles que não acreditam e que começam a ver a graça, a obra do Senhor, não pode, na hora H, pular na janela para receber a bênção junto. Porque Deus cela com as pessoas que confiam e acreditam nele. Foi o que aconteceu. Quando entrou um casal de cada espécie de animais. Os animais estavam todos já nos seus locais, nos seus habitats. Quando os filhos de Noé, as noras, quando Noé e sua esposa adentrou e que ele puxou a porta, Deus foi e selou a porta por fora. Por quê? Deus é ruim? É vingativo? Não. Deus honra aquelas pessoas a quem o ouve e aqueles que confiam nele. E ali somente essas 8 pessoas ouviram e acreditaram. Se outras tivessem acreditado, teriam sido salvos. Mas por que Deus selou a porta por fora? Para que Noé não tivesse compaixão e pensasse em abrir a porta, e assim não ia sobreviver ninguém. Foi o que aconteceu com Josué. Eu creio que Josué, junto com aquele exército, ouviram a Deus, cumpriram a vontade de Deus. E Josué chega para os seus homens e diz: só uma pessoa e quem estiver com ela será salvo. A Raabe, porque ela protegeu os nossos espias, os nossos mensageiros. Então ela e as pessoas que estiverem com ela serão poupadas e salvas. Sabemos que Raabe tinha família, tinha pais, tinha irmãos. Mas a Bíblia não diz Raabe e sua família. E diz, sim, claramente, será poupada Raabe e aqueles que estiverem com ela no momento. Aqueles que ouviram e acreditaram nela serão salvos. E foi o que ocorreu. Quando Deus derrubou os muros, que os exércitos adentraram a Jericó, não sobrou ninguém. A única coisa que foi retirado, que foi permitido por Deus, foi o ouro e a prata. Mas não era para poupar nenhum ser humano e nenhum animal, a não ser Raabe e as pessoas que estivessem com ela. E foi o que ocorreu. E foi aonde a graça de Deus agiu. Raabe, uma pessoa que vivia em Jericó, mas quando conheceu os mensageiros de Josué,
Uma mulher que não tinha o respeito dos cidadãos e das pessoas da cidade de Jericó pela sua profissão. Mas, na hora que ela viu aqueles 2 mensageiros de Deus, ela os protegeu, ela os guardou e os livrou de serem executados. E ali Deus fez uma promessa, pelo que ela tinha feito, Deus iria poupá-la e aqueles que a ouvissem. E Deus cumpriu. E Deus agiu. Por isso, nós precisamos entender que Deus quer abrir os céus para nós para derramar a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor, mas falamos, isso não é para mim. Porque nem aquilo que nós queremos ouvir de Deus. Como eu estou dizendo, se você pegar Noé, será que era aquilo que ele esperava falar de Deus? Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo e ir lá enfrentar Faraó, será que era isso que Moisés queria ouvir? Quando Deus falou com Elias, que Elias tinha sido poupado, tinha sido o único sobrevivente dos profetas de Deus, quando Deus chega e fala assim, Elias, quero que você volte e desafie aqueles sacerdotes. Elias precisou confiar. Elias precisou acreditar. Mesmo temendo a sua própria vida, mesmo com receio de não escapar, mas ele fez o que Deus falou e seguiu a estratégia de Deus. Em primeiro, ele foi lá e convocou e importunou aqueles sacerdotes para fazer os sacrifícios aos seus deuses. Ele não fez a oferta primeiro, ele deixou aqueles homens se acabarem e nada acontecer para que ele fosse e fizesse a oferta, para que Deus recebesse. Após tudo aquilo, teve a segunda parte, onde Deus chega para ele e fala assim, eu vou derramar chuva. Avise ao rei. E quando Elias fala para Eliseu subir ao monte 7 vezes, na 7ª vez, de novo, rodear por 7 dias, e no 7º dia, Josué e seu povo rodearam a cidade por 7 vezes. Eliseu subiu ao monte por 7 vezes, e na 7ª vez, ele viu uma nuvem do tamanho da palma de um homem. E aquela nuvem trouxe aquilo que Deus iria fazer. Então, eu e você precisamos prestar atenção nisso. Teve anos, eu posso até citar como exemplo, teve um ano que era o ano que era muito pregado sobre Abraão sair do meio da sua parentela. O que aconteceu com o meu irmão, pastor Jackson, com a pastora Gisele. Ali eles deixaram a igreja de Barueri, deixaram as famílias e foram para Mato Grosso do Sul, aonde só estariam os 4, Jackson, a Gisele, o Breno e o Eric. Mas eles ouviram a voz e Deus deu a estratégia. E Deus tem honrado e agido a favor deles. Mas essa palavra era para todo mundo largar tudo e ir embora? Não. Tem as pessoas certas. É aquele momento que você ouve a voz de Deus. Você sente o queimar no coração. Você sente que é para você. Que Deus está falando com você.
Mas o que eu quero trazer, que Noé, junto com a sua esposa, acreditaram. Os filhos de Noé, junto com as suas esposas, acreditaram. Jackson, junto com a Gisele, acreditaram que Deus estava falando naquele momento com eles. Se um deles falasse, não, Deus não tratou comigo, eu não estou em paz para ir, o Jackson estaria ainda com a Gisele em Barueri. Não teria ido para Mato Grosso do Sul. Noé não teria construído a arca. Por que eu estou passando essas duas histórias? Porque Deus trata diferente para quem é solteiro. Quem é solteiro, Deus trata e trata com a pessoa. Mas quando a pessoa casa, Deus trata com os dois. Ele trata com os cônjuges, seja o homem e a mulher. Porque os dois têm que estar em concordância para serem abençoados por Deus. Foi o que ocorreu com Noé. Noé era casado. Os filhos de Noé poderiam não ter dado crédito por conta das suas esposas. Mas ali todos ouviram. Podemos citar um exemplo de Ló. Ló, quando os anjos chegaram e falaram para Ló e para sua família, Ló foi lá e falou com os seus futuros genros. Mas eles não deram ouvidos. Mas eles não eram casados com as suas filhas. Como eles não aceitaram acompanhar Ló, saiu Ló, sua esposa e suas duas filhas. Eu e você, muitas vezes, quando lemos essa passagem, muitas vezes a gente olha para a esposa de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Mas será que eu e você não olharíamos para trás? Não ficaríamos curiosos? Porque o ser humano é curioso. E o Senhor, sabendo, deu a ordem para os anjos falar para Ló e para sua família: não seja curioso. Não olhe para trás. Muitas vezes a gente fica curioso para ver o que está acontecendo e o que vai acontecer. E muitas vezes, por causa da curiosidade, a gente perde as bênçãos. E foi o que ocorreu com a esposa de Ló. Na hora que ela ouviu os trovões, na hora que ela ouviu o barulho da destruição, lá ela olhou para trás. Imediatamente, ela se tornou uma estátua de sal. Eu creio que Ló e suas filhas tiveram vontade de olhar, mas resistiram à tentação. Resistiram à curiosidade e tiveram suas vidas poupadas. Eu e você, nesse momento, precisamos entender o que a história de Josué fala para nós. Deus tratou com Josué, Josué tratou com os sacerdotes, tratou com os levitas, tratou com os príncipes e depois com os soldados. E permaneceram seguindo aquilo que Deus tinha ordenado. Então eu convido a você a analisar. De repente assistir o nosso primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, para relembrar o que nós estudamos e trazer à memória essa etapa e colocarmos em prática. Eu tenho pedido a Deus para que eu a cada dia possa aprender como me comportar para receber a bênção, para que as promessas que o Senhor fez para mim possam ser cumpridas por Ele. E que você,
aquilo que Deus tem para te dar, aqueles sonhos que Deus tem para realizar para a tua vida. Ele vai te dar estratégias, ele vai te dar como se comportar, como fazer, como agir, com quem contar. Josué precisou contar com 7 sacerdotes. Josué precisou contar com 4 levitas. Josué precisou contar com os príncipes das tribos. E Josué precisou contar com os guerreiros, com os soldados. Josué não fez nada sozinho. Porque Josué sozinho não teria condições de tocar 7 trombetas. Josué sozinho não teria condições de carregar, porque ele não poderia carregar a Arca da Aliança. Josué sozinho não poderia vencer o exército e o rei de Jericó. Eu e você precisamos saber com quem nós poderemos contar para assim juntos alcançarmos as nossas bênçãos, alcançarmos as nossas vitórias, alcançarmos os nossos sonhos. Mas eu quero trazer nesta noite, para estarmos finalizando, você pare e pense, você pode ser alguém para ajudar o outro a alcançar a vitória? Você pode ser um sacerdote? Ou você pode ocupar o lugar do levita? Ou você pode ocupar o lugar dos príncipes? Ou você pode ocupar o lugar dos soldados na vida de alguém, para que essa pessoa possa ser abençoada? Você pode ser uma pessoa de confiança? Você pode ser confiável? Às vezes eu e você falamos assim, eu não confio em ninguém. Mas será que alguém pode confiar em você? Porque a palavra do Senhor diz que é dando que se recebe. Quando eu e você somos confiáveis, a gente encontra pessoas confiáveis. Quando somos honestos, nós encontramos pessoas honestas. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. O que eu ofereço, eu recebo. Aquilo que eu faço para o meu próximo, é o que eu vou receber. Porque a Bíblia fala, faça ao próximo aquilo que você mesmo quer que seja feito para você. Para que você possa encontrar os seus sacerdotes, os seus levitas, os seus príncipes, os seus soldados. Você precisa, em primeiro lugar, ocupar um desses lugares na vida de alguém. Quero que você reflita e converse com Deus. Neste momento que nós estaremos orando. É o seu momento com Deus. Ouça o que Deus tem para falar com você. Porque Deus estará te ouvindo aquilo que você estará falando. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, estamos, Senhor, meu Deus, nessa 4ª parte, Senhor, meu Deus, desse estudo sobre Josué e sobre o céu se abrindo para ele e para o seu povo e o Senhor dando a vitória sobre a cidade de Jericó. Pai querido, Pai amado, nessa 4ª etapa nós ouvimos e estudamos, Senhor, meu Deus, meditamos, Senhor, meu Deus, sobre a história, Pai. Ó, Senhor, meu Deus, de Ló, de Noé. Mas também, Senhor, meu Deus, compreendemos que Josué precisou ter pessoas do seu lado, que também ele pudesse acreditar e confiar para alcançar a vitória, porque não era ele sozinho que alcançaria. Mas, Pai querido, Pai amado, Josué teve pessoas confiáveis e pessoas do seu lado, porque Josué era confiável a seu senhor Moisés.
Durante todo o período que ele esteve ao lado de Moisés, Moisés podia contar com ele todo o instante. Poderia confiar nele todo o instante. Pai querido, Pai amado, às vezes nós perguntamos ao Senhor, eu e meus irmãos falamos, Senhor, onde está a pessoa para me ajudar? Onde está a pessoa que eu possa contar e confiar e acreditar? E muitas vezes o Senhor olha para nós e diz, para que eu possa te enviar alguém, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ser confiável. Você precisa ser pessoa fiel, ser uma pessoa de credibilidade, que você possa demonstrar e as pessoas verem isso em você. Porque as pessoas eram fiéis a Josué, porque eles viram que Josué era fiel a Moisés. Ó Deus de todo poder, Deus toda honra, Deus toda glória, e que nós possamos, Pai, a partir desta oportunidade, a cada momento que estivermos com o Senhor, conversar contigo e pedir, Senhor meu Deus, a Ti a estratégia, o material que precisamos usar. Noé precisou usar uma madeira e o Senhor falou qual era a madeira. O Senhor deu a dimensão da arca. Quando o Senhor usou a Moisés e Arão, ó Pai querido, Pai amado, o cajado se transformou em serpente. O Senhor orientou como deveria pegar na serpente para que ela pudesse se transformar novamente no cajado. Ó Pai querido, Pai amado, quando o Senhor deu o tabernáculo, o Senhor também deu as medidas e falou do que era para ser construído, qual era o material que teria que ser usado. Quando o Senhor tratou com Josué, o Senhor foi enfático que precisava ter 7 trombetas. E essas 7 trombetas tinham que ser chifres de carneiro. Não podia ser chifre de outro animal. Não serviria. Que deveriam dar as voltas e ficarem em silêncio. No 7º dia tinham que dar a volta por 7 vezes em silêncio, e no 7ª volta seria tocada a trombeta, e aí o povo gritaria, e as muralhas caíram. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, nos dar a sabedoria, a estratégia, a orientação para seguirmos e colocarmos em prática, para alcançarmos a vitória e as nossas bênçãos. E Pai querido, Pai amado, que nós possamos ser usados para ver outras pessoas sendo abençoadas, porque assim o Senhor colocará pessoas para nos ajudar a alcançar as nossas bênçãos. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos tendo para estudarmos da Tua Palavra, e desde agora para todos sempre nós agradecemos. Amém e amém. Meus queridos, eu creio que mais essa oportunidade nós fomos abençoados. Quero agradecer a Deus pela tua vida e sei que você tirou esse momento, não é porque você não tinha o que fazer, mas você separou esse tempo da tua agenda para ser abençoado. E não fui eu, Michel, que te abençoei, mas eu tenho a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Santo Espírito, tratou com cada um de nós e nos deu a nossa graça e a nossa bênção nessa oportunidade. Venho neste momento me despedir de vocês e receba o nosso abraço. O abraço do pastor Plínio, da missionária Dionísia, e o meu abraço. Até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz, tenham uma ótima noite, uma ótima semana, com a graça e a bênção do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando da cilada do inimigo, e que nós possamos ver
o agir do nosso Senhor em nossas vidas. Fique com Deus e que a graça do Senhor fique com cada um de vocês. A paz.